Oi, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula de português do terceiro ano, tá bom? Abra aí o seu livro na página 81, onde nós temos o texto 2. Na aula passada, nós estudamos aí os substantivos, não foi? Vocês lembram? O último substantivo que nós estudamos foi os substantivos coletivos. E hoje nós vamos estudar sobre sinônimos e antônimos. Mas antes, vamos começar com aquele nosso texto que o livro sempre traz, tá bom? Texto 2, página 81. Leia o título do texto a seguir. O que você acha desse assunto? Olha o título do texto, A Origem das Estrelas. O que é que você acha aí sobre a origem das estrelas? O que seria, né? Como teria sido? A gente já vê na imagem, né? Pela imagem nós podemos ver que se trata de uma lenda indígena, não é verdade? Porque nós temos aí uma imagem com alguns indígenas subindo em cipós. E a gente sabe também, né, que os indígenas, eles têm assim uma explicação, eles têm uma maneira de ver as coisas diferente da nossa. E eles têm uma explicação para praticamente tudo que existe, uma explicação segundo a cultura deles, tá certo? Então vamos lá? Vamos acompanhar aí o texto. Eu vou lendo e você vai acompanhando, tá certo? A origem das estrelas. Os índios bororos do Mato Grosso explicam a origem das estrelas da seguinte maneira. Há muito tempo, as mulheres de uma tribo saíram à procura de milho e levaram em sua companhia um menino. Acharam grande quantidade de espigas maduras. Debulharam então as espigas e socaram o milho com o fim de fazer pão e bolo para os homens que tinham ido à caça. O menino conseguiu subtrair uma porção de milho em grão e, para esconder o furto, olha só, encheu umas taquaras que havia preparado para isso. Voltando à sua cabana, entregou o milho à avó, dizendo: Nossas mães estão na mata fazendo pão de milho. Faz um para mim, pois desejo comê-lo com meus amigos. A finalidade do pão, né, era para os homens, né? Mas o menino também queria. A avó satisfez o neto. Quando o pão ficou pronto, ele e seus amigos o comeram. Depois, para não serem denunciados, amarraram os braços e prenderam a língua da velha. Nossa! Em seguida, cortaram a língua do papagaio da casa e puseram em liberdade todos os pássaros criados na aldeia. Temendo a ira de seus pais, os meninos resolveram fugir para o céu. Dirigiram-se para a floresta e chamaram o colibri, colocando o bico do passarinho com uma corda muito comprida, dizendo-lhe, na página seguinte, vamos continuar vendo aí, página 82. Pega esta corda e amarra a ponta neste cipó. A outra extremidade prenderás lá em cima no céu. O colibri fez o que foi pedido. Então os meninos, um após outro, foram subindo primeiro pelo cipó e depois pela corda que o pássaro tinha amarrado na ponta do cipó. Nesse momento, as mães voltaram e, não achando os filhos, perguntaram por eles à velha e ao papagaio. Não obtiveram, porém, nenhuma resposta. Nisso, uma das mães viu uma corda que chegava até as nuvens e nela pendurada uma longa fila de meninos que subia para o céu. Ela avisou logo as outras mulheres, e todas correram para a mata. Imploraram chorando aos filhos que voltassem para casa, mas não foram atendidas. Os meninos continuaram a subir, então as mulheres, vendo que seus rogos eram inúteis, começaram também a subir pelo cipó, e em seguida pela corda. O menino que tinha roubado o milho era o último da fila, e foi, portanto, o último a chegar no céu. Quando viu todas as mães agarradas à corda, cortou-a. As mulheres caíram umas sobre as outras e ao atingirem a terra, transformaram-se em animais selvagens. Como castigo pela sua monstruosa malvadeza, os meninos foram condenados a olhar todas as noites fixamente para a terra para ver o que acontecera às suas mães. Seus olhos são as estrelas. Essa é uma lenda indígena, tá? Lendas e mitos do Brasil. E aí você vai agora conhecer o texto, né? Mostrar que você conheceu o texto direitinho, que leu direitinho. Questão 1. Isso na página 82.
Assinale a alternativa correta. A. O texto que você leu é uma lenda, um artigo de divulgação científica. Você marca, tá? B. O texto foi publicado em um livro ou em uma revista. Isso você vai ler aqui embaixo do texto, tá bom? 2. Releia o primeiro parágrafo do texto. A origem das estrelas é explicada de acordo com a cultura de que povo? B. O que o trecho relata sobre o modo de vida desse povo? Na página seguinte, página 83. No segundo parágrafo, um acontecimento muda o rumo da história. O que houve? 4. Depois que comerem o pão de milho, depois de comerem o pão de milho, o que o menino e seus amigos fizeram para não serem denunciados, não serem achados? Quinta questão. Por que os meninos resolveram fugir? 6. Qual foi o resultado das ações praticadas pelos meninos? 7. Além de explicar a origem das estrelas, que outra intenção tem a história? Então, o que você percebe aí nessa história? Além de explicar, o que aconteceu sobre as estrelas, como que as estrelas surgiram, qual é a intenção aí que você observa que esse texto pode lhe trazer? E aí nós vamos para um pouco de gramática, sinônimos e antônimos. Observe aí. Releia este trecho da lenda, a origem das estrelas, observando as palavras destacadas. Você vai ver aí nesse quadradinho aí meio alaranjado, que tem um trechinho do texto com algumas palavras em negrito, A avó satisfez o neto. Quando o pão ficou pronto, ele e seus amigos comeram. Depois, para não serem denunciados, amarraram os braços e prenderam a língua da velha. Em seguida, cortaram a língua do papagaio da casa e puseram em liberdade todos os pássaros criados na aldeia. Então, nesse trecho, as palavras amarraram e prenderam têm sentido semelhante, porque quando você amarra e quando você prende, tem o mesmo sentido. Eu posso muito bem, se eu estou amarrando a minha mão, obviamente elas vão estar presas, Então elas têm sentido semelhante, certo? Já a expressão puseram em liberdade tem o sentido contrário ao dessas palavras, Se puseram em liberdade, colocaram em liberdade quem ou o que estava preso, Essa expressão poderia ser substituída, por exemplo, por soltaram ou libertaram. As palavras amarrar e prender têm o mesmo significado. Então, palavras quando elas têm o mesmo significado, elas são chamadas de sinônimas, tá? As palavras prender e soltar já têm significados contrários, diferentes um da outra. Então, elas são antônimas, tá? Toda vez que você encontrar palavras com o mesmo significado, elas são sinônimas. E se tem significados diferentes, elas são antônimas, tá certo? Vamos à questão 1 das atividades na página 84. Observe aí, 1. Releia este trecho da lenda, a origem das estrelas, e circule as palavras sinônimas, as que têm o mesmo sentido. Pega esta corda e amarra a ponta neste cipó. A outra extremidade prenderás lá em cima no céu. Então, ponta e extremidade, Observa aí o sentido. 2. Você vai ligar os sinônimos, tá? Longe, achar, feroz, começo, acabar e casa. Início, moradia, distante, bravo e encontrar. Terceira questão. Procure os antônimos das palavras no diagrama e copie-os na frente delas. Então, você vai encontrar o antônimo, ou seja, o contrário de pobre, de frio, de alegre, de menos, de chorar, de muito, de bom e de fim. Tá certo? Pulando para a página seguinte, na página 85, quarta questão. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por sinônimos, tá? A. Ricardo está muito contente. Então, se ele está muito contente, ele está muito o quê? Você vai substituir essa palavra aí pelo seu sinônimo. B. Ele é um belo menino. Que palavra pode substituir a palavra belo? C. Mas que embrulho enorme você trouxe, Enorme é também o quê? Quinta questão. Reescreva as frases com o antônimo das palavras em destaque. A. Hoje eu acordei cedo.
B. Achei a lição difícil. C. A cesta está vazia e leve. Embaixo aí você vai ter aprendendo um pouco mais, tá? Tudo isso na página 85. 1. Descubra a lógica e complete a tabela. Aparecer, no caso aí você vai colocar o antônimo, tá? Dessas palavras, de aparecer, de arrumar, de desobedecer, de desvirar, de unir. E na segunda questão, reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por outras que tenham o mesmo sentido. A. O garoto é ligeiro. B. Vovô repousou no sofá. Terceira questão. Circula as sílabas tônicas, nós já aprendemos sobre isso, né? Das palavras a seguir. A. Dormindo. B. Série. C. Observação. D. Planeta. E. Colchonete. F. Além. G. Sessão. E H. Astrônomo. Quarta questão. Assinale as alternativas em que há apenas substantivos comuns e simples. Aí vai ter, no primeiro quadrinho, né? Índios e Mato Grosso. B. Colibri e cipó. C. Meninos e estrelas. E a próxima, Teobaldo e espigas. E na quinta questão, imagine que um colega quer falar com você sobre a feira de ciências que haverá na escola. Escreva no caderno o diálogo que você teve por telefone com ele. Então, isso é uma produção textual. Você vai escrever um diálogo entre você e um colega. Lembrando que nós já estudamos sobre isso. O que é que eu preciso para representar um diálogo? Lembre-se que todo início de frase começa com letra maiúscula. E um diálogo sempre vai ter esse sinal, ó, antes do diálogo, que é o travessão, tá? Ele indica um diálogo, tá? Não esqueça dos sinais de pontuação e de acentuação, tá bom? E que nomes de pessoa e de lugar se escreve com letra maiúscula. Capricha aí na escrita, eu te vejo aí na próxima aula. Eu te vejo não, você me vê na próxima aula.